Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, em que momento você vai acompanhar. Eu quero me dirigir aos nossos amados que estão aqui conosco, né? Vocês se inscreveram no canal, vocês estão acompanhando, alguns até têm comentado. Eu tenho procurado responder quando vocês comentam, né? E quero até agradecer por isso. Quando a gente não fala sozinho é muito melhor, sabia? É muito melhor, né? A gente pode compartilhar. E de novo, lembrando que são apenas apontamentos. Cada um desses tópicos que a gente está tratando, você pode aprofundá-lo, porque a palavra de Deus, ela é de uma riqueza muito grande, muito grande. E o amado Espírito Santo pode nos conduzir a buscar cada vez mais no Senhor, né? Mas vamos orar para prosseguir no nosso assunto. Estamos falando sobre generosidade. Esse é o nosso terceiro encontro a respeito deste assunto e nós vamos ver o princípio da generosidade e a verdadeira prosperidade. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. Nós te damos graças, Senhor, por coisas que estão além dos nossos melhores sonhos, Senhor. Quando identificamos o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor designou para nós, o que o Senhor tem preparado para nós, nós ficamos como quem sonha. Por isso, nós precisamos que Teu Espírito Santo nos guie todo dia. Que Ele nos guie, Senhor, o Espírito da verdade nos guie em toda a verdade. E que nós possamos, assim, ser instruídos pelo Senhor e começar a entender um pouquinho da herança que está preparada para todos nós. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vimos anteriormente que através da parábola do filho pródigo, a generosidade infinita é um atributo do nosso Pai Celestial. Essa generosidade, compaixão, misericórdia, bondade é estendida a todos nós, através do Senhor Jesus, pois Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme está em João, capítulo 3, versículo 16. Nós vimos também que a prosperidade é necessária aos servos de Deus para que possam cumprir certas tarefas, porque ninguém vive no mundo sem dinheiro. O dinheiro é necessário, né? Mas essa prosperidade, ela é garantida para um povo por Deus. A prosperidade é garantida por Deus, abençoada por Deus. Ela é garantida por Deus a um povo que o busca. Né? Porque Deus os incumbiu de certas tarefas. Você tem uma tarefa. E se você tem coração sincero com Deus, e se você quer efetivamente participar dos planos de Deus, Deus vai te prosperar, ou Ele vai te dar o sustento necessário. Agora, aqui um alerta: muitas vezes, para muitas pessoas, até dentro de igrejas, a prosperidade foi a sua perdição. Porque quando eles enriqueceram, eles abandonaram o Senhor. E isso é doloroso. Isso também precisa estar no nosso radar de atenção, né? Para que não aconteça conosco, né? Porque, em se tratando de dinheiro, o problema não é com ele, mas o amor ao dinheiro, que é a avareza, este é o problema. E a avareza é a idolatria. E a idolatria é a raiz de todos os males. Por isso que nós nos devemos precaver contra ela, conforme nos ensina o Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 12. Olha só, 12 eu vou começar no 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Agora, através de
1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, nós somos ensinados que a idolatria leva a pessoa à destruição eterna. Vamos ver. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O mesmo ainda nós podemos aprender em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 9 e diante. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu, infelizmente, vi isso acontecer, né? O contrário do amor ao dinheiro é o desapego em relação a ele, expresso através da generosidade. A prática diária da generosidade deve ser um exercício feito conscientemente, no sentido de alcançar esse desapego. Vemos assim que a generosidade nos livra da destruição eterna, pois quando é exercitada nas atitudes diárias, nos livra da idolatria, expressa através do amor ao dinheiro. A generosidade, além de livrar da destruição eterna os que a praticam, exercitando-se nela, por curá-los do apego às riquezas, traz ainda outro benefício. Por quê? Porque Deus promete abençoar os que praticam a generosidade. O nosso versículo que volta sempre, os nossos versículos, né? Provérbios 11, 24 e 25. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Eles espalham, então se lhe acrescenta. Outros que retêm mais do que é justo para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Então aqui nós temos que, o que esse provérbio nos ensina é que a quem dá liberalmente, recebe mais e mais. O que retém, perde. E a alma generosa vai prosperar. Agora, Lucas 6, 37 e 38 vai mais longe, conforme nos ensina o Senhor Jesus, pois está escrito: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Eu quero sair um pouquinho aqui desse assunto, porque aqui onde diz não julgueis e não sereis julgados, não é você aceitar tudo passivamente, piamente, concordar com o pecado, enfim. Julgar aqui se refere a não atribuir ao outro valores que muitas vezes estão dentro de você. Então, porque muitas vezes a pessoa diz, aquele sujeito é invejoso, mas na verdade a inveja não está no sujeito lá, está em alguém, porque como é que eu posso identificar a inveja no outro se eu não sei o que é inveja? Agora, se eu souber o que é inveja, eu vou saber identificar no outro. Então, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se julga a si mesmo não será julgado. Ao invés de olhar para o outro e ver que ele tem um cisco no olho, eu tenho que olhar minha trave no olho. E quando eu olhar a trave no meu olho, eu vou parar de dizer, ele é invejoso. Eu vou dizer, eu conheço a inveja. Então, eu tenho que tratar aqui, é comigo, não é com o outro. Nesse sentido. Por quê? Porque há situações em que é necessário, inclusive, ter disciplina nas igrejas. Disciplina que eu digo é disciplina mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com o teu irmão. Jesus ensinou. Se ele não aceitar, chama 2 testemunhas. Se ainda assim ele não aceitar, fala para a igreja e considera o publicano e pecador. Então, há situações para preservar a vida da comunidade em que é necessário, sim, que os líderes julguem e atribuam a sentença devida segundo a palavra de Deus e não segundo suas emoções ou suas preferências. Fecha parênteses. Agora, não condeneis, não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e dar-se-vos-á. Perceba aqui, dai e dar-se-vos-á não fala de dai comida,
e será dada comida. Não fala de dai roupa e será dada roupa. Não fala de dar abrigo e você receberá abrigo. Dai, por exemplo, o benefício da dúvida. Não, acho que não foi assim. Dai lealdade para quem não está presente na hora em que a fofoca corre solta. Dai fidelidade para alguém que está de todas as formas tentando acertar e acertar com você. Alianças, estou falando de alianças. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Então, podemos ver que a generosidade não consiste apenas em dar auxílio aos necessitados, mas também significa prontidão em perdoar e cuidado em não julgar nossos semelhantes. Porém, se tratando de recompensas à generosidade, uma das afirmações mais fortes de nosso Senhor Jesus encontra-se em Mateus 25:11, 31. Mateus 25, 31 a 46, em que o Senhor afirma que a entrada no reino dos céus depende de termos sido generosos com nossos irmãos. Aqui, primeiro, com os domésticos da fé. Segundo, com o povo de Israel. Terceiro, com os demais. Porque Jesus os chama irmãos. Tá? 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, lembra de Sodoma? E hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Fizeste a um destes meus pequeninos irmãos. Primeiro a família da fé, os domésticos da fé. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, se não me engano, sim, que chega a falar sobre o sustento dado às viúvas, aquelas que são realmente viúvas, que não tem arrimo, não tem ninguém. Porque se elas tiverem familiares, que os seus familiares aprendam a cuidar, né? A fornecer o suprimento para a viúva da sua família, vamos dizer assim, né? Então, e outra coisa que eu quero dizer aqui, em muitas cidades hoje, graças a Deus, existem órgãos públicos que abrigam as pessoas da rua. Pessoas que estão, por exemplo, num tempo como este, de inverno, né, eles são acolhidos. E, infelizmente, alguns deles não querem permanecer nesses locais, mas os locais existem. Então, se nós não podemos ou não temos um espaço para abrigar alguém na nossa casa, mas nós podemos ajudar nos ministérios que abrigam essas pessoas, entendeu? Ajudá-los para que eles possam prosseguir e nós possamos, então, também fazer isso que o Senhor falou aqui para nós fazermos, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem que o fogo não é para as pessoas, mas elas irão para lá. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando
a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O coração do Pai é generoso e há uma imensa e grande recompensa em que nós o sejamos também. O problema é que muitos de nós manifestamos a síndrome do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo. Toda vez que somos demorados em perdoar, demorados em conceder o benefício da dúvida, não estamos sendo generosos. Sem falar na falta de suprimento de necessidades mínimas do ser humano, tais como comer, beber, vestir, das quais o Senhor Jesus falou em Mateus 25, 31 em diante. Não estaremos sendo generosos quando participarmos das rodinhas de fofocas também. Não seremos generosos quando alguém vem contar uma falta de um irmão e a gente acrescenta outra coisa que sabe da falta do tal irmão. Isso também é não ser generoso com os irmãos, porque Jesus não se envergonha de chamar-lhes irmãos, a estes, que são muitas vezes o objeto da conversa. Então, o resultado disto é que, sim, o Senhor, ele visita essas coisas, né? Ele visita. Em 2 Coríntios 9, dos 5 ao 15, o amado Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina que, ao sermos generosos, lançamos uma semente. Quando você defende, vamos sair um pouquinho do dinheiro, quando você defende uma pessoa que está sendo mal falada ou difamada num grupo e a pessoa não está presente e você a defende, você está sendo generoso. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, assim, e é uma semente, você está lançando uma semente. Deus te deu um coração com uma semente de lealdade, a qual, uma vez lançada, Deus suprirá, Deus vai responder e aumentará a vossa fonte de sementes, para que então se possa ser cada vez mais generoso. Eu vou ler porque esse texto é muito importante. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Está falando a oferta para os pobres, entre os cristãos. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se não for com alegria, não faça. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, presta atenção agora, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, quer dizer, você vai ter mais do que o suficiente, isso fará com que superabundeis em toda boa obra. Quer dizer, você vai poder fazer muito mais boas obras, é por isso que o dinheiro é necessário também. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e ele te deu. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aquilo que produz a semente em você, Deus vai aumentar, Deus vai abençoar. E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, aqui está falando em dinheiro, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não supre só a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, quando nós superabundamos e podemos executar muitas obras, né? Muitos que recebem o resultado dessas obras, eles dão graças a Deus, eles glorificam a Deus. Esse texto aqui me lembra quando nós fomos atravessar uma fronteira e contrabandeando Bíblias, não vou dizer qual é, evidentemente, muitos sabem, não tem problema. Aqueles que estavam esperando as Bíblias estavam orando por nós, para que nós não fôssemos apanhados.
E foi uma viagem maravilhosa, tranquila, sem nenhum percalço. Aqueles que recebem a semente que você semeia, eles louvam a Deus pela tua vida. E o que que Deus faz? Você semeia a semente, Deus olha para a tua sementeira e multiplica, para que você possa continuar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para que nós vamos nos aproximando à semelhança daquele que é a generosidade absoluta e que está assentado no trono celestial, o nosso Pai. Amém? O que nos é ensinado em 2 Coríntios 9, 5 a 15, o ensino é de que alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Oremos. Pai, o Senhor fez toda a provisão, e quando nós falamos toda a provisão, vai muito além do que às vezes a gente pensa, imagina, até que descobrimos pela tua misericórdia, revelando a nós, e assim nós vamos indo, Senhor, conquistando aquilo para o que fomos conquistados. Muito obrigado, Senhor. Que haja em nós essa mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo e ser aqueles que semeiam a boa semente. Aqueles que olham para o modelo de Pai que nós temos em Cristo Jesus. E que com a Tua graça e o poder do Espírito Santo possamos imitar o Senhor cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, sim, no nome do Senhor Jesus, e te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Shalom.